Esse vídeo é patrocinado pela Maximum Box e utilize o cupom de desconto FALA para você garantir 10% de desconto nas suas compras. Hoje você vai conhecer a história de um homem que foi moldado para ser um dos maiores boxeadores da história desse país. E talvez um dos maiores de todos os tempos da sua categoria. Um homem que revolucionou o boxe brasileiro e colocou nosso país no mapa mundial desse esporte lá nos anos 60. Hoje eu vou te contar a história por trás das luvas desse lendário campeão que fez o mundo inteiro se curvar diante ao boxe brasileiro. Prepare-se para conhecer a vida de um verdadeiro guerreiro dentro e fora dos rings. Nós somos o Esquiva falando, produzimos documentários de boxeadores brasileiros e internacionais. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e hoje vamos contar a história do Galo de Ouro, o Éder Joffre, o maior boxeador brasileiro de todos os tempos. Nascido em 26 de março de 1936 na cidade de São Paulo, Éder Joffre cresceu respirando boxe. Filho de um treinador, Aristides Joffre, e ex-pugilista olímpico da Argentina, Angelina. Ele praticamente nasceu dentro de um ringue e desde cedo o jovem Éder demonstrava habilidades excepcionais com movimentos precisos e uma capacidade impressionante de absorver ensinamentos técnicos que recebia do seu pai, seu principal mentor durante toda a carreira. Sua estreia profissional aconteceu em 1957, quando tinha apenas 21 anos e já ali mostrava sinais do que viria a se tornar. Com um estilo de luta único, combinando uma defesa impecável e golpes precisos, Joffre rapidamente ganhou destaque no cenário nacional. O jovem pugilista construiu uma sequência impressionante de vitórias em seus primeiros anos, mostrando que não era apenas mais um boxeador, mas alguém que revolucionaria o esporte do Brasil, país que até então não tinha nenhuma grande tradição no boxe internacional. A gente está conhecendo a história aqui de um homem que foi criado num berço de boxe e estava moldado para ser o primeiro que despontaria a grande tradição brasileira. O que diferenciava o Éder Joffre dos demais lutadores era sua disciplina quase monástica. Enquanto muitos boxeadores da época levavam uma vida desregrada fora dos rings, Joffre mantinha uma rotina rigorosa de treino e alimentação balanceada, algo que revolucionou para os padrões dos anos 50 e 60. Essa dedicação se refletia em uma condição física privilegiada, permitindo que ele se mantivesse em ritmo intenso durante todas as lutas, desgastando seus adversários física e mentalmente. A ascensão meteórica de Joffre no cenário internacional começou a chamar a atenção dos grandes promotores do boxe mundial, com um cartel que já impressionava pela quantidade de vitórias e principalmente pela maneira como vencia seus oponentes. O brasileiro passou a ser considerado um forte candidato para o título mundial. Era um lutador completo, com golpes potentes de ambas as mãos, movimentos de pernas invejáveis e uma inteligência tática dentro do ringue que confundia os oponentes mais experientes. E aqui a gente vale ressaltar as maiores lutas da história de Éder Joffre. Lá em 18 de novembro de 1960, Éder Joffre conquistou o título mundial dos pesos galos pela NBA, que na época era a Associação Nacional de Boxe, uma instituição que aí foi remodelada ao longo do tempo, ao nocautear o mexicano Eloy Sanches no 6º round lá em Los Angeles. Foi o momento que marcou o início da era dourada do boxe. Menos de 2 anos depois, em 1962, unificou os títulos ao vencer o irlandês Johnny Carroll, tornando-se o campeão mundial indiscutível pela WBA e pelo Conselho Mundial de Boxe, a WBC. Esse feito elevou seu status de um patamar raramente alcançado por um lutador sul-americano naquela época. O cartel de Joffre, durante seu primeiro reinado como campeão mundial, impressionava qualquer especialista. Eram 50 vitórias, sendo 35 por nocaute e apenas um empate, nenhuma derrota. Números que demonstravam que não era apenas sua eficiência, mas também sua consistência e longevidade no topo do esporte. Entre 1960 e 65, defendeu seu cinturão 7 vezes contra os melhores lutadores do mundo, sempre de forma muito convincente, consolidando-se como um dos boxeadores mais dominantes da sua geração. A primeira derrota de sua carreira veio em 65, quando perdeu o cinturão para o japonês Fighting Harada, e uma decisão que foi no mínimo controversa dos juízes lá em Tóquio. Na revanche, realizada em 66, novamente no Japão, Joffre foi derrotado pela segunda vez consecutiva e uma decisão também questionável. Essas derrotas abalaram profundamente o campeão brasileiro, que anunciou sua aposentadoria precocemente aos 30 anos de idade, após ter construído um dos carnéis mais impressionantes da história do boxe até aquele momento. O que poucos esperavam é que, após 3 anos afastado dos rings, Éder Joffre retornaria ao boxe em 69, não mais como um peso galo, mas numa categoria com o peso pena. E foi uma das maiores reviravoltas da história do esporte. O brasileiro emendou uma nova sequência impressionante de vitórias que levou ele lá em 73 a conquistar o título mundial dos pesos penas pelo Conselho Mundial de Boxe, a WBC, ao derrotar o espanhol José Legra. E aos 37 anos, o Joffre se tornava o primeiro brasileiro a conquistar títulos mundiais em categorias diferentes, feito raríssimo para a época. E eu parei para refletir aqui sobre a história dos maiores lutadores de todos os tempos, e é até engraçado que nessa época antiga do boxe, muitos dos maiores lutadores de todos os tempos tiveram uma pausa na sua carreira de 1, 2, 3 anos, que foi o caso de Foreman, Ali e também o Éder Joffre. Será que tem alguma coisa aí no meio? Até o Michael Jordan, na sua história
história, teve uma pausa ali na sua carreira que ele tentou jogar golfe. Então eu fico pensando nesses maiores nomes tendo uma pausa no esporte, se isso está correlacionado de alguma maneira. E aqui a gente tem que falar do legado e do impacto do esporte causado por Éder Joffre. O cartel final do Joffre foi simplesmente monumental. 72 vitórias, 50 por nocautes, 2 derrotas e 4 empates. Números que o colocam entre os maiores boxeadores pound for pound de todos os tempos. O percentual de nocautes é impressionante, chega em torno de 69% das suas vitórias. Demonstra que apesar de um exímio técnico, o Joffre também possuía um poder de nocaute devastador pelo seu peso, especialmente com o seu gancho de esquerda que era muito característico. O golpe se tornou a sua marca registrada e que derrubou dezenas de adversários ao longo da sua carreira. Mais impressionante ainda é, mesmo que lutando numa era onde os exames antidopes eram praticamente inexistentes, muitos lutadores recorriam a substâncias meio que proibidas, tá ligado? O suco. O Joffre sempre manteve um posicionamento firme contra qualquer tipo de artifício para melhorar seu desempenho que não fosse natural. Podemos dizer que o primeiro Nery da história foi Éder Joffre. Era um atleta que valorizava muito a preparação física natural, a técnica apurada e a inteligência tática. É uma postura muito ética, aliada aos resultados excepcionais, contribuiu para que fosse respeitado não apenas como atleta, mas como um verdadeiro embaixador do esporte. A mentalidade, o jeito que se comunicava, me lembra muito o Ayrton Senna, uma pessoa muito posturada, muito firme e convicta das suas decisões e seus valores, comportamento exímio fora dos rings. E a gente tem que falar do legado causado por Joffre na sua época. O reconhecimento internacional veio de diversas formas ao longo das décadas. Em 1992, Éder Joffre foi incluído no International Boxing Hall of Fame, o hall da fama do boxe mundial, sendo o primeiro brasileiro a receber tal honraria, e a revista The Ring, que é uma dos grandes cinturões que existem hoje, uma das mais respeitadas publicações especializadas em boxe, classificou como o 85º melhor lutador pound for pound de todos os tempos numa lista histórica, ou seja, ele está dentro dos top 100 maiores boxeadores de todos os tempos. Além disso, muitos especialistas consideram o maior peso galo da história, superando até mesmo lendas como Rubem Olivares ou Carlos Zarate, e é surreal o que esse cara teve de impacto para a geração de boxeadores brasileiros pós Éder Joffre. Começou uma cultura nova do boxe brasileiro, uma sobrevivência para o boxe, começou a se tornar um esporte mais popular, mais acessível, e grandes nomes começaram a se inspirar em Éder Joffre. Após encerrar definitivamente sua carreira em 76 aos 40 anos de idade, Joffre continuou ligado com o boxe como treinador e mentor de jovens talentos. Sua academia em São Paulo formou dezenas de boxeadores profissionais e seu conhecimento técnico ajudou a elevar o nível do boxe brasileiro nas décadas seguintes. Éder Joffre faleceu dia 2 de outubro de 2022 com complicações de uma pneumonia aos 86 anos de idade. Mas o legado de Éder Joffre transcende os números impressionantes e os títulos conquistados. Ele foi responsável por elevar o boxe brasileiro a um patamar internacional em uma época que o país não tinha qualquer tradição relevante nesse esporte. Em um tempo sem internet ou sem televisão global, Joffre conseguiu o feito raro de se tornar uma celebridade mundial através apenas da sua excelência atlética e uma conduta exemplar dentro e fora do ringue. Seu apelido, Galo de Ouro, vem por ser considerado o melhor peso galo da história do esporte na era moderna. Ele não foi apenas um campeão do boxe, mas um verdadeiro símbolo de excelência esportiva. Seu nome permanecerá na história como um dos maiores pugilistas que o Brasil já produziu e um dos maiores de todos os tempos em qualquer categoria. Se você gostou dessa história de superação e glória, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar qual o próximo documentário de qual boxeador você quer que a gente faça por aqui. Espero que tenha gostado. Não esqueça de utilizar o cupom FALA tanto na Growth Suplementos quanto na Máximo Boxing. Um abraço e até mais.